Beleza. Turminha, nós vamos começar hoje falar de uma das questões aqui mais importantes aí do cálculo, só que o cálculo aplicado em si, né? Porque o que interessa para a gente na engenharia é o cálculo aplicado. Pegar, aplicar isso que a gente está estudando. Então, a gente viu limites, o que significa, da onde sai, como que é, o que não é, qual é o conceito de limites, né? E a gente, eu comentei com vocês que o limite, o que, que ele era? Ele, na verdade, ele ia trazer uma ferramenta para a gente poder entender essa questão da derivação, que, volto a falar, que no nosso curso, Cálculo para Engenharia, é a parte fundamental, que é o que nós vamos ver agora, derivadas e depois integrais, e onde que nós vamos fazer algumas aplicações dessas duas operações dentro de cálculo, tá? E aqui tem uma essa figurinha aí, é interessante, que eu acho bacana falar, eu sempre boto umas figurinhas aí, e essa daqui ela é interessante, né? Que fala assim, as 3 maçãs que mudaram o mundo, né? Lógico que é uma brincadeira, né? A primeira maçã aí da Eva, essa última aqui, mordidinha aqui, é do Steve Jobs, né? Que, né, independente de como o cara era, mas, né, mudou boa parte da maneira como a gente enxerga a tecnologia, né? E aqui do lado, aqui, esse carinha que tá com a maçã na cabeça, vermelhinha aqui, esse é o Isaac Newton. Tem um monte de coisa assim que a gente pode dizer. Primeiro que o cálculo não é o cálculo não é só devido a Isaac Newton, não. Foi o cara que tirou do nada. Na verdade, ele se apoiou em trabalhos feitos anteriormente e ele elaborou boa parte essa base que a gente tem como cálculo diferencial integral. Alguns falam que ele roubou, né, uma teoria do Leibniz, outros falam que não, que foi coisas criadas independente, mas ao mesmo tempo, enfim, tem uma outra história. Mas o fato é que ele é um cara que acabou se tornando notável e sendo um desses feitos aí, elaboração dessa maneira de pensar. E para você ver como o cara era tão bom, que você tem as 3 leis de Newton, e na época, se você fosse pensar em força igual massa vezes aceleração, se você for pensar em aceleração variável, você só consegue calcular se você tem essas ferramentas de cálculo. Então veja que o cara ele fez uma teoria física e depois procurou na matemática uma forma de demonstrar isso, né? Brincadeira, né? Isso aí é um que nasce a cada 100 anos, né, com essa cabeça, né? Infelizmente, né? Podia ter mais gente assim, mas não tem, né? Mas enfim, tá bom. Muito bem. Para a gente poder dar esse pontapé aqui, a gente precisa de lembrar de algumas coisas. A primeira é o que a gente chama de coeficiente angular de uma reta. Então, imagine que você tenha 2 pontos, um ponto P1 e um ponto P2, sendo que o ponto P1 ele tem ordenada y1 e abscissa x1, então, ou seja, o para-ordenado aqui, ó, deixa eu pegar uma cor aqui nessa caneta aqui, um vermelhinho. Veja que você tem aqui o ponto P1, x1, y1 e P2, x2, y2 são 2 pontos no plano cartesiano, plano xy, e você tem uma reta que passa por esses 2 pontos. Acho que até aí tudo bem, né, gente? Acho que daí não tem problema. Daqui é uma reta R qualquer, e veja que entre x1 e x2 existe essa distância aqui, ó, esse espacinho aqui, ó, esse comprimento aqui. Que como que você calcula isso? Você faz x2 menos x1. Geralmente a gente chama isso de delta x, ou variação no eixo x.
E a mesma coisa acontece aqui, ó. Do ponto P1 até o ponto P2, você tem uma distância aqui, ó, de Y1 até Y2. Como que a gente calcula essa distância? Fazendo o Y1 menos o Y2. Isso a gente costuma chamar de delta Y. Delta Y. Tudo bem? E o que é, então, o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta, ele é a seguinte medida. Vamos imaginar que eu prolongue aqui essa linha aqui, ó, horizontal, paralela ao eixo X. Então, ela vai formar com essa outra linha aqui um ângulo de 90 graus. Aqui está o ΔX e aqui está o ΔY. Ou seja, esse cateto tem esse comprimento e esse cateto tem esse comprimento aqui. Se você pensar que existe um ângulo que nós vamos chamar um ângulo θ. Lembra lá? Seno, cosseno e tangente? Aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Você está vendo, ó? ΔX, um cateto adjacente ao ângulo, ΔY, um cateto oposto, e essa distância do P1 até o P2, essa distância aqui, ó, ela é a hipotenusa. Seno desse ângulo, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno desse ângulo, cateto adjacente pela hipotenusa. A tangente desse ângulo, ela é dada pelo cateto oposto, ΔY, dividido por ΔX. Lembrando, quem é o ΔY? Y2 menos Y1. Quem é o ΔX? X2 menos X1. A tangente desse ângulo aqui, ó, que a reta forma com o eixo X. E aí vem a questão por definição. Essa tangente aqui, ó, a tangente do ângulo, a tangente desse ângulo aqui, ó, tangente de θ, ela é chamada de coeficiente angular da reta. Tudo bem? Então, quem é o coeficiente angular da reta? É uma medida que a gente chama de M, e ela é obtida através de quê? Por meio do quociente entre a variação do eixo X e a variação do eixo Y. Perfeito? Essa é a questão. E é claro, quem é ΔY é Y2 menos Y1, né? E quem é ΔX, X2 menos X1. Tudo bem? Então, é isso que é coeficiente angular de uma reta. Essa variação aqui, dividido por essa daqui. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma recordação lá não sei se vocês viram isso aí. Matemática aplicada, né? Semestre passado. Vamos recordar um pouco sobre a equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta é o seguinte, lembra que a reta ela é uma função do primeiro grau. Ela é uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, essa reta, ela é dada por alguma coisa assim, ó, y é igual a alguma coisa x mais um n qualquer, um número. Isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta, né? Na verdade, se você for lembrar disso, eu acho que rabisquei coisa a mais aqui. Tá aqui. Pronto. Se você for lembrar do ano passado aí com o Luizão, você vai lembrar que isso aqui, ó, é uma função do primeiro grau. Do primeiro grau. Lembra como que era uma função do primeiro grau? F de x é igual a x mais b. O f de x é y, o a a gente chama, coeficiente angular, a gente chama de m, e o b, aqui vem n, chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Na verdade, é uma função do primeiro grau. Então, a ideia é a seguinte. Como que a gente encontra uma equação reduzida de reta, né?
Então, imagine que você conheça, por exemplo, um ponto qualquer aqui, ó. Imaginar que você conheça um ponto, vou chamar aqui, ó, um ponto P qualquer, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, ó. Vou imaginar que você conheça aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui está x1, x2, só para vocês entenderem. Vou imaginar que você tem aqui, ó, um ponto P0. O ponto P0 ele vai ser formado por x0, y0. Tudo bem? E você escolhe, faz um ponto genérico aqui, ó, um ponto P genérico qualquer. E você fala que isso aqui é x, um x genérico, e aqui é um y genérico. Tudo bem? Então, um ponto xy, P0, x0, y0. É claro que aqui vai ser x menos x0 e aqui y menos y0. Como que a gente escreve o coeficiente angular? Y menos y0 e x menos x0. Legal? Tudo bem até aí, né? Beleza, então. Então, vamos imaginar que você conheça esses valores aqui. Você sabe quem é o x0 e o y0. Vamos utilizar essa expressão aqui, ó. Então, vamos criar a equação reduzida a partir do coeficiente angular. Então, a gente tem o seguinte, ó. M é igual a y menos y0, dividido por x menos x0. Isso está dividindo, vai para lá multiplicando. Como que fica? Fica assim, ó. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Faz a distributiva, nós vamos ter que... Você tem m vezes x menos m vezes x0. Você pega esse y0, ele é negativo, vai para lá positivo, então y vai ser igual a m vezes x menos m vezes x0 mais y0. Daqui é o seguinte, isso, m você conhece, x0 você conhece, y0 você conhece também. Então, você pode falar o seguinte, fazendo isso aqui, ó, fazendo n igual a menos mx mais y, então a gente vai ter o seguinte, temos y igual a m vezes x mais n, que é quem? Que é a equação reduzida da reta. Beleza? Então, veja que conhecendo um ponto qualquer, ponto P0, e é claro, quando se fala de um ponto P0, você tem que lembrar que ele é formado y, x e y0, tá? Conhecendo o ponto P0 e conhecendo o coeficiente angular da reta, a gente consegue encontrar a equação reduzida dessa reta. Perfeito? Então, guardem bem isso.